Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa audioaula de História 1, a Segunda Guerra Mundial. Os objetivos dessa nossa primeira audioaula seria compreender os fatos históricos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Então, primeiramente, os fatos históricos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos regimes totalitários, nazismos e o fascismo. Então, a gente inicialmente vamos centrar os nossos conhecimentos em entender o que ocorria na época que antecedia a Segunda Guerra Mundial e o que seriam esses regimes totalitários. Então, os fatos históricos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Então, primeiramente, o Tratado de Versalhes. A Alemanha sai culpada pela Primeira Guerra Mundial, sofrendo a desmilitarização, a abolição do serviço militar obrigatório e proibição de possuir armamento, o pagamento de uma indenização muito pesada, muito valorativa, que quebrou a Alemanha praticamente, por conta da guerra. Então, os países que sofreram com a guerra tiveram uma indenização paga pela Alemanha. Perda das colônias alemãs, na Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, era a disputa econômica dos impérios, do imperialismo, A questão que antecedia então isso foi o que moveu a Alemanha a entrar numa grande crise econômica, numa grande crise social. A Revolução Russa de 1917, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estava numa guerra civil, a ascensão do comunismo e o socialismo, promovidos por Lenin, Trotsky e Stalin. Esses três foram as figuras ícones, as figuras mais importantes da Revolução Russa. O fascismo e o nazismo, surgem na Itália, o fascismo, e o nazismo surge na Alemanha. Ambos são justificativas ideológicas criadas como mecanismos de sentimento de vingança, pois a Alemanha e a Itália saíram arrasados economicamente da Primeira Guerra Mundial. A Itália nem tanto, mas a Alemanha, principalmente, saiu arrasada da Primeira Guerra Mundial. A Itália, no caso, nessa Primeira Guerra Mundial, ela saiu vitoriosa, mas da mesma forma ela tinha uma crise econômica e sociopolítica, da qual causou o surgimento do fascismo lá na Itália. Então, a crise econômica de 1929, a Grande Depressão causada pela superprodução agrícola, a crise no campo, a diminuição do consumo, o livre mercado, a intervenção do governo, o sinal falso da expansão de crédito e a bolha inflacionária. Então, a grande crise econômica da Bolsa de Nova York de 1929 provocou uma crise mundial, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que causou a demissão em massa, a falência de várias empresas e bancos, os suicídios e aumento de mendigos e o efeito dominó mundial. Quando é o efeito dominó mundial, seria que quebrou Nova York e quebrou-se todos os mercados financeiros espalhados nessa época, em 1929, pelo mundo. Então a crise de 29 afetou todos os países economicamente ativos nesse período que antecede a Segunda Guerra Mundial. O sentimento de antissemitismo, pregado pelos alemães, o ódio e a aversão ao povo judeu, que era a campanha do Partido Nazista na Alemanha, culpando os judeus como os causadores da crise socioeconômica alemã, O expansionismo do Japão e dos Estados Unidos, ambos os países estavam expandindo economicamente no mundo. Então, esses fatos, estão ligados com a ideia dos fatos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, os fatos históricos que foram mais marcantes, que fizeram com que a Segunda Guerra Mundial ocorresse. Então, os regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, são regimes que vão dar razão ideológica para a Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia é primeiramente do totalitarismo,
que seria o totalitarismo, né? Seria o regime político em que o Estado é mais importante que o indivíduo ou cidadão. Em nome dos interesses do Estado, os governantes passam a controlar de forma absoluta os diversos setores da sociedade, intervindo nos meios de comunicação, nos órgãos de segurança, nos sindicatos, etc. Esse tipo de atuação leva a fim à democracia liberal e à liberdade de expressão. Então, os regimes totalitários eram os regimes onde o Estado controlava o indivíduo, o Estado controla a vida das pessoas. Então, esses regimes totalitários, nós temos o exemplo dele lá na Itália e lá na Alemanha, assim como na Rússia também, o regime totalitário, o stalinismo foi também um regime totalitário mais comunista, né? São exemplos de regimes totalitários no período da Segunda Guerra Mundial. A ideia do autoritarismo, né? O governo ou sistema político cujo poder está centralizado numa pessoa, na imagem do ditador, ou nas mãos de um pequeno grupo que exerce, através do uso excessivo da autoridade, o despotismo, que ele está no poder de uma forma ditatorial, né? Então não houve eleição, não houve vontade da maioria, e sim a questão de assumir o poder na força. Esse seria o autoritarismo, tem a imagem do ditador. O totalitarismo tem a ideia do Estado agindo como controlador da vida das pessoas, né? Então nós temos lá o surgimento do fascismo, né? A palavra fascismo deriva de fascio, em italiano, né? Nome de grupos políticos ou de militância que surgiram na Itália. Os fascistas italianos também ficaram conhecidos com a expressão camisas negras, porque eles tinham um uniforme de cor negra, né? Era o uniforme que eles utilizavam. Ele foi liderado, o movimento fascista na Itália, por Benito Mussolini. O fascismo existiu na Itália, surgiu na Itália através de Benito Mussolini. Então, mesmo com a exaltação da nação e muitas vezes da raça acima do indivíduo, o fascismo não chegou a ser semelhante ou igual ao nazismo, que utilizava violência e práticas modernas de propaganda e censura para suprimir pela força a oposição política e econômica severa e sustentar o nacionalismo utilizado por práticas de xenofobias, né? Então, o fascismo, entre aspas, podemos dizer assim, que foi um pouco mais brando na questão racial e na questão ligada a grupos étnicos dentro da Itália, mas que tinha a mesma pegada que o nazismo, mas de uma forma mais branda, né? Então, o que eles defendiam, né? O fascismo tinha como principais características, né? O totalitarismo, né? Então, que é o Estado controlando os sujeitos. A ideia de um patriotismo, o nacionalismo, né? Que seria a ideia de você exaltar o patriotismo, o amor à pátria, né? A ideia de o poder militar, de um exército forte, né? A ideia da expansão dos territórios além da Itália, né? Unipartidarismo, um partido único, não havendo assim o debate público, debate de ideias, debate de partidos políticos, né? E o companheirismo entre os nazismos. Então, o fascismo andava de mão dadas com o nazismo, o fascismo na Itália. Então agora vamos ver o nazismo. A palavra nazi resulta da abreviatura da palavra Nazionale Socialistische, né? Então, o Partido Nazista se funda na ideia de um partido nacional socialista alemão, né? É a palavra nazi, a abreviação do nazismo, né? Então o nazismo foi um regime político instaurado em 1934, 1945 na Alemanha por Adolf Hitler, né? Hitler não é o fundador do partido nazista, mas é um dos fundadores, né? Ele participa da Primeira Guerra Mundial e ele se alia ao fim da guerra ao partido nazista na Alemanha. As principais características do nazismo eram, né, totalitarismo, assim como no fascismo, né, um Estado forte, disciplinado acima de tudo, né, o antissemitismo, o ódio aos judeus, como eu havia falado anteriormente, né, era o que Hitler defendia, né. A ideia do racismo, né, era a diferença de raças, ou seja, a raça dos arianos, povo indo-europeu, de onde os alemães se consideravam descendentes, era superior de todas as outras. Então a ideia da supremacia da raça ariana era um racismo exacerbado, um racismo instaurado na Alemanha em culpar as pessoas que eram diferentes da origem ariana. Então não eram só os judeus, mas a perseguição principal era os judeus, mas negros, homossexuais, pessoas que eram ciganas de diferentes raças
foram também exterminadas pelo nazismo alemão no período da Segunda Guerra Mundial. O nazismo de Hitler teve como base a ditadura fascista italiana de Mussolini. Então ele se inspirou no que o Mussolini fez lá na Itália para instaurar o nazismo na Alemanha. Hitler dizia que a razão dos problemas da Alemanha atravessava eram por causa de, primeiramente, o Tratado de Versalhes, né, assinado em 1919, que a Alemanha havia saído culpada, e com isso ele culpou o governo por ter aceitado o tratado, da onde ele perdeu o seu exército, pagou uma indenização ferrenha pelo fim da guerra e também não poderia produzir armamento bélico e outras sanções provocadas pela culpabilidade à Primeira Guerra Mundial. Então Hitler arrumou um motivo, uma culpa de pessoas, tanto o governo como os judeus, como culpados da decadência socioeconômica cultural do povo alemão. Então Hitler perseguiu os ciganos, judeus, homossexuais, deficientes e negros. Né? Hitler foi um líder único, carismático, que arrastava consigo milhões de alemães com seus delirantes discursos. Por que delirantes discursos? Porque ele convencia a massa a comprar a ideia antissemita e a ideia racista de que a culpa da condição dos alemães eram as pessoas que não eram alemãs, pessoas que eram de outras descendências, que não fosse ariano puro, era culpado pela desgraça que acontecia na Alemanha naquele período. Então, através de uma bem organizada propaganda liderada por Joseph Goebbels, né, o Goebbels era um grande propagandista nazista, né, podemos dizer que o Hitler foi um grande marqueteiro do século XX, né? Ele convenceu a sociedade alemã, principalmente a juventude, que sofria uma forte doutrinação. De que forma ele fazia isso? Ele pagava as pessoas a assistirem filmes que degradavam a imagem das pessoas que eram judias, né? Ele colocava os judeus comparando como pragas existentes na sociedade, fazia menções à arte degenerativa, né? Dizendo que as artes modernas, as artes de vanguarda, o cubismo, o futurismo, o surrealismo, eram artes degradantes, né? Artes de pessoas que tinham problemas mentais, comparando como uma arte judia, que a degradação do ser humano seria através primeiramente da arte. Então, a justificativa da questão estética do nazismo se baseia de como a propaganda nazista convence a nação alemã a ter um ódio mortal dos judeus. O Estado nazista intervinha em todos os setores da economia, promovendo o crescimento industrial e a construção de obras públicas. Observe a ideia de obras públicas, né, comunais, né, ele fez lá a chancelaria, que foi uma grande obra pública, uma das primeiras obras feitas pelo Hitler no nazismo, quando ele assumiu o poder. E isso causou a ideia do sentimento dele de megalomaníaco, né? Então Hitler acreditava tanto nessa ideia obsessiva da supremacia da raça ariana que tudo que ele fez na Segunda Guerra Mundial ele gravou. Todas as atrocidades, todos os ataques, todas as vitórias, ele gravou, porque ele acreditava que as futuras gerações deveriam saber quem que conduziu a humanidade para a supremacia da raça ariana. E ele queria deixar um referencial histórico da sua história, né? Então, o desenvolvimento industrial levou à busca de mercados consumidores e à expansão territorial. Então, os alemães queriam isso, né? Então, em 1930, a grande vitória nazista nas eleições. 3 anos depois, Hindenburg nomeou Hitler chanceler e o nazismo chega ao poder. Então Hitler chega ao poder, né, da Alemanha em 1934, né, com a morte de Hindenburg. Hitler ocupa o cargo de presidente e adotou o título de Führer, né, Führer, né, e é anunciado a fundação do Terceiro Reich, que é a ideia da formação do Estado nazista no período de 1934, né, aonde inicia-se o processo de deflagração da Segunda Guerra Mundial. Então, chegamos ao fim da nossa primeira audioaula sobre a Segunda Guerra Mundial. Peço a vocês que façam a avaliação 1 da aula de História 1, a Segunda Guerra Mundial, que se encontra lá no Google Classroom, né? Responda essa avaliação 1, da qual valerá 1 ponto. Então, a avaliação A1 valerá 1 ponto, né? Espero que todos e todas estejam excelentes, estejam bem. Não saiam de casa, né? Espero estar o mais breve possível com vocês. Um abraço.